Sexta temporada do Falando Nisso, de segunda a sexta, às 10h30 da noite, pela Rede Meio Norte, em canais abertos e fechados de TV pelo Brasil, nas nossas parabólicas, né, através da banda larga KO e com muita convergência digital nos múltiplos canais do Grupo Meio Norte de Comunicação. O nosso convidado de hoje não sai do celular, você está vendo, ele tenta disfarçar, mas ele não consegue, afinal de contas, ele é o melhor jornalista do estado do Piauí, na minha modesta opinião. A gente vai aqui hoje contar a história desse jornalista que tem uma vida dedicada à comunicação e que poucos sabem, mas que começou com jornalismo cultural e hoje é uma autoridade, uma referência, não só em jornalismo político, mas Arimatea Carvalho todos os dias redefine o que é jornalismo de fato na televisão e em todos os canais em que ele atua. É o nosso convidado de hoje. Em 2 minutos eu estou de volta. Não saia daí. Até já. Festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Jornalista Arimatea Carvalho é o convidado do Falando Nisso de hoje, um dos mais brilhantes jornalistas do estado do Piauí, que empresta a sua voz, a sua forma de ver as coisas, a sua perspectiva, a sua presença a diversos canais que são digitais, que são presenciais, que são analógicos, que passa por todos os veículos de comunicação. Para mim, é o jornalista multimídia do estado do Piauí e um dos poucos do Brasil. Afinal de contas, são plataformas diferentes que exigem posturas diferentes. E Arimatea Carvalho está aqui para a gente contar a história dele. Começou com jornalismo cultural e hoje é uma referência no jornalismo político. E como eu falava ainda há pouco, ele redefine todos os dias o que é de fato ser jornalista. O que é de fato ser jornalista político. O que é estar do lado de quem está ouvindo, assistindo, lendo ou acessando, que é você, telespectador e internauta. Então, para a gente é uma honra receber a Arimatea Carvalho aqui. Ari, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que você não tem tempo. Eu sei que sentar aqui 20 minutos para conversar com a gente exige de você um novo desenho da sua agenda no dia. Mas a gente está muito honrado de ter você aqui, porque por conta de tudo que eu já mencionei aqui agora e por conta de quem você é hoje para o piauiense e para muitos outros estados onde está o sinal da Rede Meio Norte de televisão. Olha, primeiro foi bastante oportuno aquele flagra que a Maia Veloso me deu olhando no celular, porque hoje, quem diria, eu sou dependente dessa maquininha, para o bem e para o mal, né? Porque é inevitável pelo tipo de atuação que eu tenho, a Maia descreveu muito bem, porque eu tenho um blog no jornal, no portal meionorte.com, acessem, Ari Carvalho, eu tenho a coluna no jornal Meio Norte, eu tenho o programa na rádio, de 11 a 1 da tarde, na 90.3 na Rádio Jornal. Sapateiro. Tenho, que também é a TV aberta, né? Afiliada da TV Cultura, que é o canal 20.1. Eu tenho o Jogo do Poder de 1 às 3 e o programa Ciência Política, de 8 da noite às 9h30, com a Ananias Ribeiro, também ao vivo, aqui no canal 7 e também na Rádio Jornal,
90,3. Como que você dá conta, Arimatea Ufa! Carvalho? Você acha que cansei as até de notícias... relatar, né? Assim, eu ia até começar de outro modo, mas só o fato de você ter dito isso me faz pensar. Você acha que, como você começa cedo e vai até tarde, as notícias no decorrer do dia, elas vão se transformando? Sim, isso é muito verdade. Eu lembro, vou dar um exemplo recente. Quando houve a explosão daquele famoso restaurante ali próximo à Avenida Dom Severino, na Zona Leste de Teresina, para você que não está assistindo o programa do Piauí, um restaurante que é uma franquia nacional do Grupo Coco Bambu, que por um vazamento de gás houve uma explosão, foi no início da manhã, não morreu ninguém, mas houve ali uma destruição em dezenas de estabelecimentos comerciais, num raio ali de 4 quadras, na área mais nobre da capital do Piauí. Então, foi um evento de repercussão nacional. E eu havia nesse dia, Maia, acordado 6 da manhã, um pouco mais cedo, para fazer exames médicos. E a nossa diretora Idezina Serra me ligou e disse, vem imediatamente para a TV, porque nós vamos fazer uma cobertura diferenciada. Nós vamos integrar rádio, TV, portal, vamos fazer tudo, todas as plataformas. E aí eu cancelei o exame e vim, e cheguei bem cedo. E aí eu entrei na TV aqui no canal, por volta de 8 da manhã, fiquei até 11, aí 11 eu fui para o meu programa na rádio, aí fiquei de 11 até as 3, e depois eu fui para o jornal e para o portal. E as informações, elas foram da explosão, que ninguém sabia o que havia acontecido, até a apuração, o desfecho de que a perícia foi lá, verificou a princípio que deveria ter sido um vazamento de gás. Então, é interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Agora que você mencionou, você pega todo o ciclo da notícia, às vezes, do começo, quando é um fato como esse, até ali os desdobramentos. Em política também? Em política também, isso acontece muito, porque assim... Mas é porque você dá muito furo. Você é o jornalista que hoje tem mais fontes e que dá mais furo no jornalismo piauiense. Eu tenho uma vantagem que é a seguinte, como eu tenho 30 anos de jornalismo diário, mesmo quando eu não fazia jornalismo político, eu era subeditor-chefe ou editor-chefe dos maiores jornais. Eu fui do Jornal Dia, fui subeditor-chefe, editor-chefe, e depois subeditor-chefe e editor-chefe do Meio Norte durante 20 anos. Então, eu tinha contato com os políticos, mesmo sem ser um comentarista político. Então, eu sempre soube quem eram os deputados, quem eram os vereadores, e tinha um relacionamento com eles. Então, quando eu passei a cobrir estritamente política, que eu ligava para um deputado, para um vereador, eu já tinha um acesso a ele muito maior. Dizer, ô Ari, como é que tá? É diferente, para quem está começando, Maia, uma das coisas mais difíceis de fazer é fonte confiável na política. Os políticos são muito escorregadios. Eles temem falar com você quando eles não te conhecem ou não confiam em você. Mas o interessante é que você, assim, você não só é respeitado pelo público. Arizinho, eu nunca fui a um lugar para ouvir algo negativo a seu respeito. Todas as pessoas que eu encontro não só mandam recados para você, mensagens, beijos e abraços, mas perguntam como é trabalhar com você, reputam a você uma qualidade e uma perspectiva diferente que você traz da notícia e um profundo respeito. Então, eu imagino que se o público pensa isso, é porque você construiu fontes que realmente resultaram nesse respeito que você tem com o público, porque um respeito com o público é uma coisa que você vai conquistando, verdade. E que, assim, de uma hora para outra, e você não cometeu deslizes, né? Você foi crescendo, 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 e as fontes foram te respeitando. Então, você sabe de coisas que só você sabe. E as fontes políticas, elas são muito perigosas, pelo seguinte, porque elas tendem a querer te usar para que você repasse só, elas querem funcionar como um filtro, para que você só repasse à opinião pública aquilo que interessa a elas. Então, às vezes, eles vão tentar te usar dando uma meia informação, uma meia verdade. Por isso é importante a experiência. Por isso é importante a experiência e você ter um discernimento e leitura de contexto. Porque quando você sabe do contexto, você diz o seguinte, esse deputado disse isso
para tentar influenciar o prefeito ou o governador, porque não quer seguir esse caminho. Então, ele está me usando como instrumento. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo sonegar essa informação? Não, mas a minha obrigação é dizer o seguinte: o deputado A me disse que acha que o governador errou ao fazer isso e isso. A minha leitura é que o deputado fez essa crítica porque o interesse dele foi contrariado. Qual é o interesse dele? O interesse dele é que ele gostaria que tivesse sido feito assim, 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 porque atende essa base dele. Eu fiz o que ele pediu, mas eu não tenho obrigação com ele de ser fiel apenas ao que ele me disse. Eu também tenho uma obrigação, que é muito maior com o público, de explicar por que ele disse aquilo. Ou seja, o que está escondido, qual é a intenção secreta por trás da fala dele. É uma análise de contextos que só a experiência ensina. Não tem como. Agora, quando a gente olha para você, que vê quase 30 anos, né? 30 Mais de 25 anos, quase 30, né? Eu comecei em 94, 29. Vou completar 30 agora em janeiro. E aí você começou com jornalismo cultural. Quase ninguém está disso. Porque a época, assim? em 1994, foi o seguinte: eu era aluno da UF, eu estudei com a Maia, nós estudamos juntos no curso de comunicação social, e eu comecei no jornal Diário do Povo, que não existe mais, mas era um jornal muito charmoso, era como se fosse o Jornal do Brasil, né? Um jornal charmoso, bom de fazer, da família Eulálio. Sim. Perdemos recentemente o patriarca, né, o senhor Sim. Rufino Damásio. E aí eu comecei como estagiário, porque eu ainda não havia me formado. O editor-chefe era o jornalista Luiz Brandão, que é assessor do INSS, concursado. E aí eu disse, meu Deus, meu primeiro emprego era muito bom, ainda estudava. Depois de uma semana ele disse, passe no RH que nós vamos contratar você como profissional. Aí eu, meu Deus, ele disse, porque eu gostei do seu texto é bom e tal. Fui contratado, uma semana depois como profissional, ganhava um piso, você vai cair para trás, à época, 1994, o piso salarial dos jornalistas eram 5 salários mínimos. Sério? 5 salários Gente, mínimos. que diferença para Aí hoje. depois ficou 4, 3, 2 e atualmente 2, né? Então, pouco menos do que 2. Pouco menos do que 2 salários mínimos do piso. Mas eram 5. Então a gente não ganhava mal. E aí, quando eu entrei lá, eu fazia tudo, Maia. Eu era repórter de rua, né? A gente saía para cobrir, entrevistar as pessoas, circular na periferia. Eu comecei fazendo cidades, cobrindo, infelizmente, uma miséria que ainda hoje é presente na capital do Piauí, mas era muito pior, em 94. E aí, do nada, o nosso editor de cultura saiu do jornal, o jornalista Djalma Batista. Hoje trabalha com a conselheira Flora Isabel. Sim. E aí, ele disse, você vai ser editor de cultura. Aí eu disse, não, peraí, calma, eu cubro periferia, eu adoro cobrir comunidades, gosto muito. E aí vou para cultura, é um choque, né? Aí ele disse, trate de frequentar o Teatro 4 de Setembro a partir de hoje. Porque o circuito era muito restrito à época, sim. né? Você que é uma referência em jornalismo cultural aqui no Piauí sabe disso. E aí eu disse, tá, ok. Eu já frequentava o teatro, gente, mas eu frequentava mais o cinema. Aí comecei a fazer jornalismo cultural, trabalhei com a Drica Torres, jornalista experiente, também hoje mora nos Estados Unidos, com a professora doutora Samantha Castelo Branco, dos quadros da UFP, e outros colegas muito queridos. E aí eu separei, Maia, eu perdi tudo. Já foram Eu vou chegar, lixo. dá licença, mas eu vou chegar pertinho Já do Ari foram aqui, pro gente. lixo, né? Mas eu ainda consegui algumas reportagens. Olha isso, gente. Entrevistei a escritora Raquel de Queiroz. Tem como mostrar, será? Aí a gente capa fica do na caderno de cultura do Jornal Diário do Povo, uma entrevista com a escritora Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras Começou brasileiras. bem, viu? Não é? Que responsabilidade. Nossa, Foi assim. não é todo mundo que começa assim, não. Ela morreria 8 anos depois, essa entrevista é de 95, né? Ela morreu em 2003. Aí todo mundo que vinha pra cá, eu corria atrás. Gente, que Oswaldo bacana que você Montenegro. guarda. Olha só, gente. Olha como ele começou bem. Olha o alto nível sempre, o Arimatea Carvalho. Ele não brinca em serviço. Isso gente. aí é Não lá do interessa Blue Tree, viu? que tipo de de jornalismo ele está exercendo, qual a editoria. Olha aí. É no Blue Tree, é do Blue verdade. Tree, lá é na oficina do Blue verdade. Tree, eu lembro. Aí eu separei algumas, a maioria eu perdi. O Djavan, quando veio pra cá também. Tá?
Olha como ele começou. O Chico César, a primeira vez que veio para cá, E foi indo, era né? uma revelação. Sim, É, olha, isso algumas. olha aqui, ó. E aí, eu trouxe... Vou digitalizar isso tudo para Pronto. você, Eu porque trouxe a isso é última pérola. de cultura. Essa aqui foi para provocar você, que eu sei que você é O bastante que- crítica. Essa matéria, eu perdi um monte de fontes com ela. Porque eu estava começando no jornalismo cultural e sempre foi meio atrevido. Aí eu percebi Meio. uma coisa. As fontes eram muito restritas. Aí eu fiz essa matéria aqui, mostra só o título. O mundinho das panelas culturais. Arizinho sendo Arizinho. Arimatea Carvalho sendo Arimatea Carvalho. É. O mundo caiu de muita gente, Pronto, né? aí muita gente me telefonou, não tinha celular, foi para a redação do jornal. Não houve desrespeito nenhum na matéria. A Maia me conhece, eu não faço esse tipo de jornalismo. não. Mas era uma matéria crítica, né? Quer dizer, que precisava haver uma diversidade maior, né? De cultura. Arizinho, tem um ditado que diz: eu perco o amigo, mas não perco a piada. Você perde o amigo, mas não perde a pauta? Eu não chego a perder o amigo, porque eu acho que para perder o amigo você tem que ser desrespeitoso e agressivo, que não são características minhas. Agora, sarcástico e mordaz, sim, mas os meus amigos e amigas, como a Maia, que é uma grande amiga minha, eles me conhecem, então eles também puxam a minha É orelha. capaz de você perder a fonte, mas não perder a Isso, pauta. agora a fonte sim. É. Meus amigos não, que os meus amigos, eles me conhecem. E aqui eu trouxe a primeira matéria política que eu fiz, que foi sobre quando o professor Alferraz ainda era vivo. E eu detectei uma 5 coisa. de junho de 1995. Foi, ele morreria meses O depois. Alferraz vira mito aos 62 anos. Ele estava vivo. E eu detectei uma coisa. O Brandão disse assim, o editor-chefe, olha, você deveria diversificar. Começa a fazer política também, faz outras coisas. Eu disse, Brandão, comecei em cidade, estou fazendo cultura, você quer que eu faça política? Eles, tenta captar no algo que você acha interessante. Aí eu parei, analisei, eu disse, detectei um movimento. O prefeito Alferraz está virando um mito em Teresina. E fui atrás disso, de fontes que corroborassem isso. E aí, mais engraçado e trágico, né? Ele foi internado e a gente sabe que não saiu e terminou morrendo. Quando ele morreu, gente, uma época que não havia internet, nem telefone celular, tá? Telefone celular só viria alguns anos depois. Então não tinha telefone celular, não tinha internet, tinha só orelhão. O que foi que aconteceu? Ele morreu à noite. Os jornais já estavam fechados. Diário do Povo estava fechado, o jornal O Dia estava fechado e o jornal Meio Norte, que já existia porque começou a circular dia 1º de janeiro de 95, também já estava fechado. Cada um jornal agiu de maneira diferente. O jornal O Dia, eu não trabalhava lá, colocou só uma tarja preta dizendo: morre o prefeito Alferraz, Teresina chora, algo assim. E não mudou a edição, era o jornal líder de mercado. Porque tinha uma tiragem maior, foi uma avaliação deles, editorial. Tá. A editora-chefe era a minha querida amiga Ângela Ferri à época. Mas foi uma decisão industrial. O jornal Diário do Povo, que o editor era o Luiz Brandão, disse o seguinte: agora o que a gente faz? Já sei. O Brandão teve uma sacada. Ele pôs só um texto de abertura na primeira página, falando da morte, das circunstâncias da morte, e reproduziu a minha matéria. Eu acho que foi uma das poucas vezes em que o jornal republicou na íntegra uma matéria. Porque ele lembrou, disse, o Ari fez uma matéria recente, detectando que ele tinha virado um mito na cidade. Tem tudo a ver, vamos publicar. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, minha matéria, mas essa matéria saiu há meses. E aí, ele republicou. E o Meio Norte foi o mais ousado de todos, por isso que depois eu vim para cá. Foi o que o Paulo fez. O Paulo mandou jogar a edição inteira fora e fez uma outra edição do zero, falando desde o começo da carreira política dele até a morte. O jornal saiu de manhã, mas vendeu tudo, esgotou, porque saiu completo. Quem pode, pode. Quem pode tem equipe. Não é? Ele teve essa visão. Tipo assim, vale a pena eu perder esse dinheiro dessa edição indo para o lixo, porque ele só ia vender o papel para reciclagem. Sim.
Mas E fazer uma mostrar outra edição. que o nosso jornalismo é diferenciado. E foi o que ele fez. Arizinho, você já viveu várias fases do jornalismo. Nós já vivemos, né? Mas hoje aqui é sobre você, né? Qual a fase que te impactou mais, na tua opinião, assim? Maia, foi a seguinte, foi a adoção do computador nas redações. Quando eu comecei no jornalismo, em 94, no Diário do Povo, nossas matérias eram feitas em máquinas de datilografar manual. E eu pesava 45 quilos, eu era muito magrinho. E os meus dedos doíam, porque eu tinha que redigir 3 matérias datilografando. Se eu errasse, eu tinha que ou rasgar e datilografar tudo de novo, mas a gente fazia uma esperteza. Eu datilografava só o parágrafo e colava, grampeava por cima para o cara lá dentro digitar. A gente ia lá dentro só, na editoração eletrônica. E aí, o jornal O Dia já tinha computador. O Meio Norte não existia em 94. E aí, de repente, o senhor Eulálio Damasio chega na redação do jornal Diário do Povo e disse: compramos computadores. A partir do próximo mês, todo mundo vai ter que aprender a usar computador, porque as matérias vão ser feitas em computador. Você ficou sem dormir. Não, aí, como eu já li a respeito, eu disse, meus dedos agradecem. Porque eu sabia que o teclado era mais macio. Então não foi um desafio para você? Metade da redação pediu demissão. Então Meus foi queridos impactante jornalistas, não para você, foi impactante para o evento, para né? o universo jornalístico. Sim. De impresso. Gente, a época, lembre-se bem, não tinha site, não tinha portal, não tinha internet, não tinha celular em 94. O celular começou em 95, pouca gente tinha, aqui em Teresina. Então, assim, eu não vou nomear os colegas, alguns deles saíram, inclusive, outros não, porque eles foram convencidos, mas aí era engraçado. Eu usava o computador, muita gente usava o computador e eles usavam a máquina manual. Então, a gente tinha convivendo na mesma redação em 94. Máquina de datilografia. E computador, simultaneamente. Porque, vou revelar uma coisa da Maia, quando eu fiz o bloco de jornal no curso de comunicação social, nós usávamos máquinas de datilografar. E aí, a Maia fazia as matérias dela para o jornal Calandragem, e eu era editor É o do jornal jornal. da UFP, gente, isso, o Calandragem. jornal Laboratório. E era também, ó. Datilografando. Então, é impactante. Cada revolução tecnológica é impactante. Depois, o Paulo disse, chegou um dia, o Paulo Guimarães, e disse, não vamos mais usar fotos em papel fotográfico. Os fotógrafos irão usar máquinas digitais. A foto agora vai ser digital. Houve resistência de alguns fotógrafos. Que disseram impossível, é a morte do fotojornalismo. E agora você, o ChatGPT, o Bing, você pesquisa a foto nele, né? Não, e o texto? Há quem O considere o texto. fim do pensamento, né? É. Porque você dá as informações e ele faz para você algo original, inédito. A atual fase, com que olhos você vê a nossa atual fase em que todos se transformaram em produtores de conteúdos, todos se acham ou querem ser ou são influencers e que a gente tem um volume de informação sendo produzido e a gente tem que manter a relevância e a evidência ao mesmo tempo de informações em que a gente sabe que faz a diferença ter a experiência do produzir jornalisticamente, das questões éticas, de outras questões. Como é que você vê esse momento? Eu acho que esse é o momento, ao contrário do que muitos colegas avaliam, né, de forma contrária ao que muitos avaliam, eu acho que é o momento em que o jornalismo profissional ganha ainda mais relevância. Porque produzir conteúdo não significa produzir conteúdo com rigor na apuração, com responsabilidade e ética. Então, eu acho que o jornalismo profissional, ele precisa ser a âncora, ele precisa ser uma referência. Você diz o seguinte, eu acabei de ver uma postagem na rede social, no Twitter, no Instagram. Será que é verdade? Deixa eu ver se algum veículo de comunicação profissional apurou isso. Sim. Então você vai Primeira lá no coisa portal, que se faz, o cheque. Você vai lá no portal, você vai, liga a rádio, você vai na TV e diz, sim, é verdade. Porque o jornalismo profissional confirmou. Então eu acho que como fonte, como
um local de acesso à informação, as redes sociais são incríveis, mas não como produto final. É muito perigoso, Maia, muito perigoso. Vou dar um exemplo. Você diz o seguinte, o shopping A ruiu, caiu, veio abaixo. Gente, aí você vai lá, algumas cerâmicas do piso soltaram. Um erro de colocação, talvez, né? Uma variação térmica brusca, e aquelas cerâmicas soltaram. Veja, você vai no portal e vai ter assim. Devido a uma variação térmica brusca, algumas peças de cerâmica do piso 3 do shopping soltaram na manhã desta quinta-feira, assustando os consumidores. E o shopping apresentou à tarde um laudo técnico, e você pode questionar. Na internet, nas redes sociais. Vai, verifique aprofundadamente, tudo bem. Mas se você não confiar no jornalismo profissional, e se você consumiu apenas aquela informação preliminar da rede social, você pegou um voo para São Paulo, compartilhou, chegou em São Paulo, pegou um voo direto, chegou lá e disse assim, rapaz, e hoje o shopping não caiu lá em Teresina? Gente, é sério. É muito sério. Se envolve sério. investimento, emprego de muita gente, vidas. É verdade. Então, eu acho que essa é a diferença. Eu sei que você falou do Alferraz, você falou no Alferraz, né, nessa cobertura, na morte e tudo. Mas do Donizete foi outra cobertura eu queria saber bastante. qual foi a cobertura que para você foi impactante sobre todos os aspectos. Olha, essa do Donizete foi muito, muito impactante mesmo, porque era uma sexta para sábado, ele morreu na noite de sexta, e a edição do final de semana, ela era fechada na sexta-feira, 90%, e só concluída no sábado, pela manhã. A capa e mais algumas páginas. E eu tinha ido embora, tarde da redação na sexta, 10 horas da noite, e fui dormir. E aí não tinha celular, tinha, mas eu não tinha. Gente, eu vim ter celular já em 99, que agora parece que eu tive no tempo certo? Não. Os meus colegas tinham já, em 96 já tinham, né? Eu resisti bastante a ter celular. O jornalista Fenelon Rocha, que me obrigou, me ameaçou da edição se eu não comprasse um. E aí eu recebi uma ligação, ainda não tinha nesse dia, no telefone fixo lá de casa, e disseram, corre para a redação. Mataram o Donizete. Ele havia sido um jornalista da casa durante muito tempo e tinha saído e era candidato a deputado. Muito bem posicionado, não, mais ou menos posicionado nas pesquisas, né? Não era tão bem quanto depois veio a lenda de que ele estava eleito, não era isso. Mas ele era citado e tal. E aí eu disse, nossa, bem, peguei meu carro, já era o meu primeiro carro, e voltei para a redação. Cheguei na redação ali umas 3h30 da manhã, fomos fazer uma nova edição, mais uma vez o arrojo do empresário Paulo Guimarães fez. Joga fora. Tudo que está aí feito. Vamos fazer uma edição toda sobre isso. Aí a gente começou a fazer essa edição de madrugada, o jornalista Efraim Ribeiro estava no IML, ele cobriu tudo ali, para e passo, e nós começamos 3h30 da madrugada e nós encerramos a edição 4 da tarde. Porque é para ser bem completa mesmo, porque sobre a morte dele só havia nuvens, tá? Nuvens descarregadas, ninguém sabia ainda o que havia acontecido. Mas a gente tinha a história dele, as polêmicas. E particularmente interessava as pessoas o que o Grupo Meio Norte ia dizer sobre aquele que era funcionário, né? Que era jornalista, colaborador do grupo, né? E aí, ou seja, foram quase 12 horas. Bem, ele foi assassinado, ok. Nós mostramos pessoas que eram do convívio dele. Nós citamos essas pessoas nas reportagens e depois essas pessoas foram arroladas como coparticipantes ou mandantes do assassinato. Então, a dimensão foi uma coisa... A gente foi tomando susto atrás de susto. À medida que a polícia ia dizendo, olha, foi cheiro do queijo, ele foi levado para ser morto ali. Levado? Como assim? E é um assunto que até hoje rende, né? Até hoje rende. Até hoje rende. Até hoje ainda merece cobertura. Que o ex-vereador de Teresina, Djalma Filho, foi recentemente inocentado em um julgamento que demorou muitos anos. Foi recentemente inocentado da acusação de ter sido o mandante do crime.
Então, é uma história que até hoje é um mistério. Porque muita gente não aceita o veredito, né? Sim. E aí os amigos dele dizem o seguinte, não, ele é inocente, foi uma vida destruída por uma acusação injusta, ou seja, mas a rigor, a informação jornalística ele foi acusado, processado e inocentado. Essa é a informação. Arizinho, para encerrar, o que vem por aí? O que você pensa do futuro como jornalista? Assim, quais são os teus planos? Porque você é brilhante, você tem uma leitura imparcial dos fatos, você tem fontes, você tem experiência, você tem uma jornada, uma história para contar. E a gente olha para você e você é uma fonte inesgotável de informação. Maia, eu vou me aposentar daqui a 15 anos, né? Eu tenho 50 anos atualmente, pretendo me aposentar aos 65 anos de idade. E por que eu vou me aposentar daqui a 15 anos se a vida média, né, do brasileiro está 76 hoje e deve ficar acima de 80? Porque na era do chat GPT e da inteligência artificial, de fato, nos próximos 15 anos, acho que ainda vai dar para mensurar hoje o que é que a gente vai estar fazendo. Depois disso, Maia, não dá. Não. Por quê? Nós já temos aí, o ator Tom Hanks, por exemplo, ele já disse o seguinte, quando eu morrer, eu quero que a minha inteligência artificial continue fazendo filmes como se fosse eu. Eu quero que eu continue eternamente fazendo filmes. Então você também vai se imortalizar. Eu brinquei com o Amadeu, disse Amadeu Campos, brinquei, provocando ele, disse Amadeu Campos, eu não acredito que você vai continuar sendo âncora do jogo do poder durante os próximos 100 anos, não. Porque é muito assustador. Não é muito assustador. Agora, é uma jornalista mais antenada em novas tecnologias do que eu. Mas não é assustador. Nós já temos hoje, gente, apresentadores de TV virtuais. Sim, mas então, que não são humanos e nem vão saber fazer as perguntas com os erros e acertos. É isso que eu espero, sem as nossas nuances, né? E eu acho que a gente está diante também de muitas oportunidades de rever as nossas carreiras. Todos os profissionais, a gente está falando como jornalista, mas todos os profissionais. Porque tudo gera oportunidade e tudo no mundo sempre foi para o bem e para o mal. E a gente sobreviveu a todas as outras coisas. Eu acho que essa é uma escala que é quase intangível, né? É uma escala quase impossível de tangibilizar, mas eu acho que o ser humano, eu acredito que o ser humano ainda vai ser relevante, essencial, o nosso modo de fazer e a gente aprende a se ressignificar. Agora eu prevejo no futuro, Falando Nisso, a Maia ancorando a bancada, eu como convidado e uma inteligência artificial conversando com a gente. Já entrevistou o chat GPT aqui no programa. Isso, conversando com a gente. E a Maia convivendo. Fazendo por exemplo, a gente está conversando... Porque ela só existe porque a gente existe. Claro, e você pode, por exemplo, dizer o seguinte, dê um nome para ela, um nome qualquer, Maria. Maria, pesquisa aí o dia da morte da escritora Raquel de Queiroz, nós estamos falando dela. E ela diz, olha Maia, a escritora morreu no dia 4 de novembro. Pesquisa aí todas as críticas na área de política, positivas e negativas de Walter Reis. Perfeito. Você acabou de dizer, Arizinho. Não, você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar. A gente não vai deixar, né, gente? Ari, uma alegria sempre recebê-la. Acho que foi a primeira vez que você veio ao programa. Sempre ele vem Falando Nisso, em todas as edições e temporadas, mas ele vinha como convidado quando a gente abordava assuntos da área em que ele domina, de política, de cidades, de outras coisas. Hoje ele veio como entrevistado para contar a história dele. A gente só contou uma partezinha. Vamos continuar no podcast? Eu adorei participar, sabia? Muito bom conversar com a Maia. Muito bom. Você continua aqui com a gente? Só enquanto eu me despeço aqui para ir para o próximo bloco, queria falar para vocês da Faculdade 7. 25 anos de história, uma referência no segmento de ensino superior, uma metodologia própria, que é o sistema modulado de ensino, que é uma referência para o Brasil hoje, que tem o respeito e a atenção do Ministério da Educação e Cultura, uma estrutura fantástica de laboratórios, de atendimento ao aluno, um serviço humanizado, né, a Faculdade 7 tem. Ela olha para o aluno como vendo quais vão ser os desafios, o impacto daquela formação e como ela pode colaborar junto com essa jornada. A professora Tânia Sampaio não mede esforço, aliás, ela é autora desse sistema modulado de ensino, que você pode estudar, morar em qualquer lugar e você pode vir para cá por 5 dias por mês e fazer o seu curso de acadêmico, o seu curso superior e ter um diploma em diversas áreas, né, diferentes, enfermagem, biomedicina, direito, entre outros, e você vindo presencialmente, ou seja, ela
repensou essa jornada acadêmica, sendo presencial com a estrutura que ela tem hoje, por isso que é uma referência. Anota aí o telefone, se você não é daqui, o nosso DDD é 86994540124, e você também tem um Instagram, o Faculdade 7 PI, e a gente tem também o site, eles têm toda a estrutura, não deixa de dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai se surpreender, tá bom? Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. De volta com Falando Nisso, a G3 Telecom tem os melhores planos para internet para você. Ela tem internet para sua casa, para sua empresa, para você se divertir, para você jogar, para você ganhar dinheiro, para você fazer negócios, para você encontrar as pessoas que você gosta, marcar encontros, né? Para você encontrar amigos. Então, a partir de R$ 89,90, 500 megabytes. Gente, esse preço é realmente fantástico. A outra novidade que está disponível é o G3 Play, para você turbinar a sua internet com conteúdo de qualidade exclusivo. Então, não perde tempo, liga ou chama no WhatsApp pelo telefone 0800 186 6000 e você assina já G3 Telecom. Então, venha para a G3 Telecom e tem gente que recomenda. A gente queria chamar esse recado agora para vocês verem a força da G3 Telecom. Vamos ver juntos. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. E a gente sempre tem um giro no nosso programa. E no giro de hoje, informações importantes para você. E antes da gente chamar, uma dica. Você tem algum evento que você queira divulgar, um projeto, você tem uma sugestão de entrevista de pauta para a gente? Manda no nosso direct no Instagram, Falando Nisso MN, tá bom? Então vamos ao nosso giro de hoje, porque a sua pauta pode virar um giro. Oi, Maia, que bom estar aqui contigo, um grande prazer estar aqui no programa. Sempre sensacional, sempre de grande audiência. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de saúde feminina, né? Saúde feminina é um tema muito importante e para ficar mais fácil o entendimento, eu vou dividir em 3 etapas da vida da mulher. A primeira etapa, a adolescência, que é muito particular, tem suas especificidades. A segunda etapa, da mulher dos 20 aos 50 anos. E depois da mulher com mais de 50 anos. Na adolescente, indubitavelmente, o que tem de mais importante para a gente fazer nessa fase é a vacinação do vírus HPV, porque a vacinação permite que a mulher se proteja de um câncer que é um dos únicos cânceres